Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos trabalhar com a parte das imagens. O objetivo é então agora começarmos a inserir imagens aqui nas nossas páginas. Grosso modo nós temos duas formas muito diretas de colocarmos imagens nas nossas páginas, que será a forma de nós colocarmos uma imagem local ou uma imagem que está disponível online. Antes de começarmos eu vou aqui pesquisar por imagem. E automaticamente eu vou querer procurar aqui algumas imagens no Google. Na prática, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui uma imagem qualquer, aqui neste caso, eu vou selecionar aqui uma imagem de ícone apenas para a dimensão não ser demasiado grande e vou selecionar, por exemplo, aqui esta imagem. E basicamente será esta imagem que nós vamos querer trabalhar. Eu vou fazer aqui, abrir o link no novo separador. Aliás, vou fazer abrir imagem no novo separador para conseguir ir buscar especificamente aqui esta imagem e vou novamente colocar a minha página aqui de lado. Na prática eu tenho duas formas de colocar então aqui a minha imagem. Ambas as formas através da tag IMG. A tag IMG basicamente permite-nos nós identificarmos que vamos colocar uma imagem no nosso site. Eu vou só colocar aqui um comentário a informar que aqui será a parte das imagens. Vou colocar aqui mesmo imagens, ok? E na prática quando eu faço isto eu tenho aqui dois parâmetros. O parâmetro SRC e o parâmetro ALT. O que é isto dos parâmetros SRC e dos parâmetros ALT? Se eu vier aqui ao SRC, isto vai me identificar o source da minha imagem, ou seja, onde é que a minha imagem está, seja localmente, seja online. Então, neste caso, eu vou optar por começar pela colocação da minha imagem online. Então, eu vou pegar no link da imagem, vou copiá-lo e vou colá-lo aqui dentro deste SRC. E ao fazer aqui esta colagem, automaticamente, reparem, a minha imagem passa a estar disponível aqui no meu site. O que é que eu vou ainda fazer? Eu vou colocar aqui o parâmetro ALT. E este parâmetro ALT significa o quê? Este parâmetro ALT é utilizado quando nós queremos definir uma determinada imagem, mas caso a imagem não seja possível nós recarregarmos, então o alt será apresentado. Este alt não passa de uma legenda da minha imagem, ou seja, eu poderia colocar aqui imagem sobre cores, ok? Esta informação não é visível aqui. No entanto, o que acontece é o seguinte, eu vou simular que esta imagem deixa de estar disponível. Então, se eu chegar aqui e, por exemplo, eliminar aqui parte do link, reparem o que acontece. Pura e simplesmente eu passo a ter aqui o símbolo de imagem quebrada e tenho aqui esta informação de imagem sobre cores, que basicamente será aqui este alt. Ou seja, o alt vai me permitir eu apresentar esta informação no caso de eu ter uma ligação lenta ao meu site ou no caso de eu ter a minha imagem comprometida através do seu endereço, através da sua ligação ao endereço em si. Neste caso, aqui eu vou voltar atrás e vou colocar aqui novamente o meu endereço. E esta será então uma das primeiras formas que nós vamos colocar. A segunda forma será, eu vou criar aqui uma pasta para guardar imagens, vou criar aqui a pasta IMG e vou querer pegar nesta imagem, ok? E posso utilizá-la daqui ou posso ir buscar o original, é completamente indiferente. E vou guardar esta imagem dentro daquela pasta. Então vou aqui ao meu ambiente de trabalho, às fichas, ficha 1, IMG e vou identificar aqui a minha imagem. Neste caso ela tem aqui esta informação. Eu devo colocar sempre nomes que sejam identificativos das minhas imagens. Isto porque, neste caso, eu estou a trabalhar apenas com uma imagem no meu site. No entanto, o meu site tem a capacidade de escalar a nível de imagens e, nesse caso, eu posso ter aqui muitíssimas imagens e se eu não lhes der nomes convenientes, eu, por isso, simplesmente chego a uma altura que deixo de saber que imagem é que está associada a qual nome. Então, neste caso, eu vou pegar e vou colocar aqui roda de cores, por exemplo. Algo que é também uma boa prática nós utilizarmos é não colocar aqui espaços. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui os espaços por traços. Então desta forma eu consigo colocar aqui esta informação. Isto será uma imagem JPEG, então eu vou aqui guardar a minha imagem. Eu automaticamente
foi descarregado, e se eu vier aqui, eu já tenho então aqui a informação de roda de cores. Se eu agora, eu vou fechar aqui este meu aba, vou fechar também esta aba, e vou querer agora representar aqui esta imagem, mas pela versão local da minha imagem. Então eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou chegar aqui e vou colocar IMG, novamente, e vou colocar aqui no source, vou identificar que quero o que é que está na mesma pasta onde eu tenho o meu ficheiro index.html, a minha pasta de imagens. Então vou identificar aqui img barra roda de cores.jpg, ou seja, eu vou primeiro identificar a pasta onde ela está, que está na mesma pasta onde eu estou a trabalhar, e quero depois identificar, quero ir buscar a roda de cores. Então eu vou dar aqui um Enter, e automaticamente, reparem, ele coloca-me aqui a minha segunda imagem. Da mesma forma, se eu chegar aqui e alterar aqui isto, ele vai pura e simplesmente não identificar a minha imagem e ela não é apresentada. Aqui eu vou colocar no meu alt imagem local. E o que acontece é que ele pura e simplesmente também tem esta informação aqui de imagem local. Okay? Se eu agora voltar e colocar aqui roda de cores.jpg, agora sim ele já me apresenta aqui as minhas duas imagens. Em que situação é que nós devemos utilizar uma imagem online ou uma imagem local? Nós vimos aqui as duas formas e agora é importante percebermos que situação é que nós devemos adotar a imagem online ou a imagem local. Eu diria que, de uma forma muito global, a imagem local é sempre preferível. O que acontece é que, vamos imaginar o seguinte, eu estou a abrir o meu site e por alguma razão esta imagem que está aqui, que estaria aqui neste link, esta imagem deixa de estar disponível. O criador daquele site onde está a minha imagem original, por isso simplesmente eliminou a imagem, ou aquele site deixou de existir, ou por alguma razão está indisponível, está em baixo, por alguma razão a minha imagem não está disponível. O que acontece é que por isso simplesmente eu não vou conseguir carregar a minha imagem. Ou seja, o que acontece é que se eu agora chegar aqui e colocar esta minha imagem, caso ela não esteja disponível, por isso simplesmente eu deixo de ter acesso à imagem. No caso de eu estar a trabalhar com aqui uma imagem local, o que acontece é que eu tenho a minha imagem sempre disponível. Se o utilizador consegue abrir o meu ficheiro index.html, à partida também consegue abrir a minha imagem que está na mesma pasta ou numa subpasta dentro da pasta do meu projeto. Ou seja, a parte da imagem local, por norma, eu diria que é sempre preferível. No entanto, o que acontece é que as nossas imagens ocupam um espaço em termos de dimensão e em termos de ocupação de espaço físico no disco. E basicamente, quando nós estamos a colocar um site online, nós temos que comprar espaço em disco. No caso das imagens, as imagens ocupam um espaço bastante reduzido, ou na maior parte das vezes ocupam um espaço bastante reduzido. No entanto, se nós quisermos albergar muitas imagens no nosso site, o que vai acontecer é que nós podemos exceder aquele limite mínimo, ou neste caso este limite máximo do nosso alojamento, e que possamos necessitar de pagar mais mensalmente pelo nosso alojamento do nosso site. Então, a colocação das imagens online pode ser uma das alternativas. No entanto, no caso das imagens isso não se coloca tanto. Se estivermos a falar no caso do vídeo, aí sim, aí o vídeo é algo extremamente pesado, é algo que por norma tem um tamanho bastante grande e que poderá fazer aqui diferença. No caso das imagens, à partida não, e eu aconselho sempre a colocarmos as imagens então localmente. Ok? E desta forma, vimos aqui a parte de que forma conseguimos colocar aqui imagens associando aqui um link online ou colocando uma imagem local. Neste vídeo vamos ainda terminar aqui esta parte inicial falando aqui relativamente às tabelas em HTML. E nós vamos pegar aqui na parte das tabelas, não numa perspectiva de nós efetivamente irmos trabalhar com tabelas, mas uma perspectiva de perceber de que forma é que nós conseguimos organizar os nossos conteúdos na nossa página. Basicamente, nós vamos utilizar aqui a versão inicial das tabelas no HTML e o principal objetivo destas tabelas é nós percebermos apenas a organização e não a sua utilização. Na prática, eu posso fazer aqui o seguinte, eu quero definir aqui uma tabela e vou definir que esta tabela terá 2 linhas e 3
colunas. Ou seja, na prática eu quero colocar uma tabela de 2 por 3. Ok? Então eu vou colocar aqui algo deste género. Tabela 2 por 3. Primeira coisa que eu vou definir aqui, a minha tag table. Okay? A minha tag table permite-me eu estar a definir que vou criar uma tabela. Neste momento eu não vejo absolutamente nada aqui. O que é que eu vou fazer? Eu neste momento eu vou querer criar aqui a minha tabela com duas linhas, já não sei se disse duas linhas, 3 colunas, mas vamos colocar aqui 2 linhas e 3 colunas. Na prática nós vamos definir aqui inicialmente as 2 linhas que nós vamos colocar. E as 2 linhas serão TRs. Ou seja, na prática eu vou fazer aqui TR vezes 2. Ou seja, eu vou colocar aqui 2 table row, 2 linhas na minha tabela. E vou dar aqui um Enter. Okay? Automaticamente fazendo isto, eu já crio 2 linhas dentro da minha tabela. Algo que nós não conseguimos ver aqui é absolutamente nada na minha tabela. Isto porquê? Porque a minha tabela também ainda não tem conteúdo, nem tem qualquer margem, nem qualquer borda. Então nós vamos fazer aqui um passo atrás. Nós vamos aqui apagar novamente aqui estes TRs e vamos aqui à table e vamos acrescentar aqui um parâmetro. E este parâmetro é o parâmetro border. E vamos colocar aqui um px. Reparem uma coisa, ou melhor, vamos ver aqui 2 coisas muito importantes. Uma delas é, apareceu aqui um ponto na minha página. Eu vou fazer aqui zoom. Aqui. Vamos colocar aqui um bocadinho de zoom, ok? Algo deste género. E reparem automaticamente, eu consigo ver que isto será a minha tabela. Neste caso eu estou a ver apenas um ponto. O zoom está aumentado, por isso que eu vejo o meu ponto maior. Isto aqui é a primeira coisa, ou seja, automaticamente eu com este meu border eu já consigo ver que a minha tabela está ali a ser apresentada. No entanto, reparem, eu tenho aqui um caso deste border que está a vermelho. O que acontece é que este border é um parâmetro que nós colocamos no caso da table e que a border é algo que já não deve ser utilizado. Nós no último vídeo, ou num dos últimos vídeos, estivemos a falar de tags que estavam deprecated, tags que já não devem ser utilizadas. No caso aqui do border igual a 1 pixel, ou do border igual a qualquer coisa, isto basicamente é um parâmetro que já não deve ser utilizado e é algo que é-nos recomendado nós não utilizarmos. Isto deve ser utilizado sim, mas a nível de CSS, a nível de estilos. Ou seja, esta forma de eu colocar uma border na minha página, não, ou neste caso na minha tabela, não é a forma correta de o fazer. Neste caso, nós vamos aplicar aqui apenas para ser mais facilmente visível o nosso conteúdo. No entanto, isto é algo que nós não vamos replicar. Da mesma forma, se eu chegar aqui e colocar aqui uma tag, e eu vou colocar aqui uma outra tag que está deprecated, que é a tag center, ela automaticamente fica a vermelho. A tag center permitia-me eu centrar um texto. Ou seja, se eu chegar aqui e colocar um olá, ele automaticamente está-me a centrar este texto. Ela funciona, no entanto, é aquela questão. Isto é uma tag que está deprecated. Ela não deve ser utilizada porque já não é aceite nas normas do HTML5. Para isso, nós temos formas de alinhar o texto de uma forma diferente e de forma a colocar apenas na parte de estilização do nosso texto. Ou seja, sempre que nós colocarmos aqui algo e que fica vermelho, temos então aqui esta informação de que é algo que já não é utilizado e que mesmo funcionando, nós devemos substituir. Neste caso aqui então, o que é que eu quero fazer? Eu tenho aqui a minha table e eu vou colocar aqui então TR vezes 2. E automaticamente eu criei aqui 2 linhas. E na prática reparem que eu não tenho aqui qualquer alteração. Então de que forma que eu agora coloco aqui as minhas colunas? Uma particularidade relativamente às tabelas em HTML é que as nossas tabelas não têm colunas. O que acontece é que as nossas tabelas são divididas apenas em linhas. E de que forma é que nós conseguimos simular a parte das colunas? Colocando células nas nossas linhas e dessa forma sim já vamos conseguir ter aqui colunas. Então o que acontece é que eu vou aqui dentro da minha primeira linha, ok? E eu vou identificar esta aqui será a minha primeira linha, eu vou colocar aqui um TD, que será uma célula da minha tabela. E reparem, automaticamente eu já consigo ver aqui algo aqui dentro. Isto será a minha primeira célula. Se eu chegar aqui e colocar aqui, por exemplo, nome
completo, eu pura e simplesmente consigo ver que tem aqui esta apresentação. Eu agora vou retirar aqui um pouco do zoom, ok? Vou colocar aqui um bocadinho mais pequenino e consigo ver então que tenho aqui esta apresentação da minha tabela. Esta border que eu tenho aqui à volta, reparem que nesta parte de baixo está maior do que na parte de cima e nas laterais, precisamente porquê? Porque nós ainda temos aqui uma segunda linha. Então o que é que acontece? Eu posso chegar aqui e colocar aqui o nome completo, vou colocar aqui um outro TD e vou colocar aqui, por exemplo, Bruno Santos. E automaticamente ele coloca-me aqui o que seria, então, a primeira coluna da segunda linha. O que é que eu agora vou fazer? Eu vou chegar aqui e vou querer identificar aqui, por exemplo, um outro TD. E o que acontece é que automaticamente ele coloca-me ali uma segunda coluna. Vou querer colocar agora aqui uma terceira coluna. Então coloco aqui um terceiro TD. E reparem, ele automaticamente vai-me colando aqui os vários elementos. Em termos de organização é assim que funciona. Nós temos a nossa tabela, dentro da tabela nós definimos as nossas linhas e dentro de cada linha nós definimos quantas células é que a nossa tabela vai ter, ou que a nossa linha vai ter. Daí que, por exemplo, neste caso, eu tenho aqui 3 células na minha primeira linha e tenho apenas uma na minha segunda. Isto é algo que nós podemos fazer e que depois podemos também formatar. Podemos dizer que uma coluna tem, por exemplo, o tamanho de 2, algo desse género. No entanto, é como eu vos digo, não vamos focar demasiado aqui a parte das tabelas, porque isto vai ser utilizado mais à frente e de uma forma mais direta quando estivermos a trabalhar, por exemplo, com a parte das divisões, da parte das divs, e assim é a forma mais correta de nós fazermos isto. No entanto, eu quero ainda focar aqui algo, que é o seguinte, eu ponho aqui este nome completo e vou colocar aqui, por exemplo, e-mail, e vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, nacionalidade. E vou preencher aqui informações, então vou colocar aqui o TD, vou colocar aqui o meu e-mail, vou colocar aqui brunosantos@email.pt, por exemplo, e vou colocar aqui um outro TD com a minha nacionalidade. Neste caso, nacionalidade portuguesa. Ok? E se eu agora colocar isto aqui mais pequeno, automaticamente eu consigo ver então aqui a minha tabela. Vamos imaginar o seguinte, eu quero criar aqui uma outra linha. Então eu posso chegar aqui, criar aqui um outro TR, ok? E dentro deste TR eu vou criar então aqui 3 TDs. Okay? E desta forma eu consigo criar aqui uma nova linha. Mas vamos lá, que eu teria aqui, por exemplo, o José Silva. O José Silva tem o e-mail js@email.com e que a nacionalidade também é portuguesa, por exemplo. Okay? Então tenho aqui as informações. Agora reparem, se eu olhar para aqui, e eu sei que esta linha que eu tenho aqui em cima é o meu cabeçalho da minha tabela. No entanto, ela não se diferencia de forma alguma do restante. Então, de que forma é que eu consigo diferenciar aqui isto? Nesta primeira linha, como eu tenho aqui estes cabeçalhos, eu posso colocar aqui, em vez do TD, vou colocar aqui um TH. Isto será aqui como um table header. Se eu vier aqui e alterar estes 3 para THs, ele automaticamente faz-me 2 alterações. Uma delas é, os meus títulos passam a estar em negrito e passam também a estar centrados. Daí que eu tenha colocado aqui o e-mail e aqui um e-mail um bocadinho mais comprido para conseguirmos ver isto. Neste caso nós não conseguimos perceber que eles estão centrados uma vez que têm a dimensão total, no entanto temos aqui estes elementos. Vamos ainda só ver aqui o seguinte, eu posso chegar aqui, vamos imaginar que eu quero colocar deste lado, por exemplo, uma numeração acerca das pessoas. Então o que eu vou fazer? Eu posso chegar aqui e vou colocar aqui um TH com, por exemplo, um 1. E reparem, automaticamente eu consigo colocar aqui um header na minha linha, ok? E isto identificaria aqui estes elementos. O que acontece é que agora eu preciso de chegar estas linhas, estas colunas mais à frente. Então o que eu posso fazer? Eu vou aqui e vou colocar um TH vazio e ele automaticamente puxa-me tudo à frente. Mas reparem, os THs podem ser colocados em qualquer sítio. Vamos imaginar que eu tinha aqui um monte de registros, tinha aqui imensos registros.
Então eu podia pegar nesta linha que eu tenho aqui e podia estar a replicar, por exemplo, de 50 registros em 50 registros. E automaticamente eu conseguia ir colocando os meus cabeçalhos ao longo da minha tabela, de forma a conseguir ir vendo aquilo que eu tenho. Claro que isto aqui, nós já falamos que é algo que é totalmente personalizável a nível de estilos, por isso nós não precisamos de preocupar com esta informação. Deixa-me só mostrar-vos aqui outra coisa, que é, se eu retirar aqui o border, a minha tabela é apresentada desta forma. O que acontece é que, neste caso, nós olhamos para aqui para a tabela e não percebemos muito bem que é uma tabela. Daí que eu tenha colocado aquele border ali. É muito mais simples, no caso de eu dar aqui limites e dar aqui margens à minha tabela, se eu colocar aqui estas bordas na minha table. E então é esse o principal objetivo para eu ter colocado aqui este elemento. No entanto, é como eu vos digo, não devemos aplicar. O que é que nós vamos aqui colocar novamente? Vamos aqui acrescentar aqui novamente isto. E agora reparem, nós temos aqui uma tabela que vai desde a linha 12 até a linha 31. Temos aqui ainda algum conteúdo que foi criado. E isto deu-nos aqui algum trabalho. E vamos ajudar o seguinte, eu agora quero criar aqui uma tabela que seja uma tabela. Eu vou colocar aqui, assim, desta forma. Vou colocar aqui uma tabela de, por exemplo, 10 linhas por 12 colunas. Okay? Ou seja, eu vou ter aqui uma tabela bastante grande. Okay? Então reparem, se eu começar a escrever aqui a minha tabela e se começar a colocar aqui esta informação, isto vai ser um bocadinho complexo. Okay? Eu vou ter que estar aqui a escrever muita coisa. O Emmet permite-nos nós fazermos aqui a geração de todo o código da nossa tabela. E isto é válido para qualquer tag. No entanto, vamos aplicar aqui à tabela. Eu quero criar aqui uma table. E dentro dessa table, de sinal maior, dentro da table, eu quero criar aqui tr vezes 10. Isto o que é que me vai criar? Vai-me criar uma table e dentro da table 10 TRs. E agora eu vou fazer o seguinte. Dentro de cada TR, eu quero criar 12 TDs. Ou seja, automaticamente eu vou criar uma tabela com 10 linhas e 12 colunas. Porque eu estou a dizer que dentro de cada um dos meus elementos eu vou colocar um outro. Então se eu der agora aqui um Enter, ele automaticamente gera-me aqui todo o meu conteúdo. Vamos só fazer aqui o seguinte. Eu vou acrescentar aqui o border. E reparem, está aqui a minha tabela. Eu não vou estar aqui a contar efetivamente o que é que isto tem, mas isto será 12 colunas por 10 linhas. E desta forma eu consegui fazer a geração de todo este código. O que é que eu necessitaria agora? De fazer aqui o preenchimento da minha tabela. Mas reparem, muito mais rapidamente eu crio aqui a minha estrutura e agora eu teria aqui apenas que, por exemplo, aqui no primeiro caso, alterar aqui os TDs todos para THs. Isso é algo que também podemos fazer aqui muito rapidamente. Reparem o seguinte, eu tenho aqui 10, ou neste caso 12 colunas e que são todas como TDs. E eu posso fazer esta alteração de várias formas. E a forma mais simples seria eu apagar isto e criar aqui 12 THs, ou seja, apagava isto, TH vezes 12, ok? E ele automaticamente gera-me isto como sendo um TH. Mas vamos fazer o seguinte, eu quero chegar aqui e quero editar todas estas linhas de uma só vez. Até vamos manter aqui desta forma, eu quero escrever em cada um deles, quero escrever, por exemplo, cabeçalho, ok? Ou quero escrever aqui, por exemplo, item, uma coisa um bocadinho mais pequena, ok? Então o que eu posso fazer? Eu utilizando o meu Visual Studio Code, eu posso clicar no sítio onde eu quero escrever, na primeira linha, e agora, premindo a tecla Alt, eu vou clicar agora no outro sítio. E reparem o que acontece, eu pura e simplesmente tenho agora dois cursores a piscar, um na primeira linha e um na segunda. Eu vou voltar a primeira tecla Alt e clicar nos outros elementos todos. Eu mantenho premida a tecla Alt e estou a clicar em todos os sítios onde eu quero colocar um cursor. E então o que acontece? Ele pura e simplesmente está-me a marcar todas estas posições. E agora reparem, se eu começar aqui a escrever item, reparem que ele escreve item em todas as linhas.
Ou seja, desta forma eu consigo chegar aqui e consigo trabalhar o meu conteúdo e consigo estar a escrever em múltiplas linhas ao mesmo tempo. Na prática isto funcionou aqui dentro deste elemento, mas funciona em qualquer sítio. Eu posso chegar aqui e marcar, por exemplo, este sítio, clico no Alt e digo que quero aqui, que quero aqui, que quero aqui, 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 aqui e aqui. Perfeito. Se eu agora começar a escrever, ele começa-me a escrever em todos aqueles sítios. Ou seja, pura e simplesmente, eu consigo fazer uma edição múltipla. Vamos só aqui voltar aqui um bocadinho atrás. Eu consigo fazer uma edição múltipla do meu fecheiro, sempre carregando aqui estes elementos. Ok? E desta forma conseguimos dar aqui uma vista de olhos na primeira parte introdutória do HTML, terminando assim aquela que eu aqui chamei-lhe ficha 1, mas na prática será a ficha 2 de desenvolvimento da nossa parte introdutória de HTML. A parte do exercício não será resolvida em vídeo, mas posteriormente vamos pegar aqui ainda mais alguns conceitos e vamos trabalhar esses próprios conceitos. No próximo vídeo vamos dar seguimento então aqui à parte de desenvolvimento com HTML.